Okay, I don't know if it's good. Yeah. Bueno, voy a hablar en español. Eu vou inclusive tratar de falar um pouco em portunhol, mas meu portunhol é muito eu tenho muita vergonha de falar em portunhol. O primeiro, eu gostaria de agradecer a Curicó e a Marcelo pela invitação, me dá muita oportunidade de reflexionar sobre a educação, sobre conceitos essenciais. Quando a gente fala de educação, realmente voltar a reflexionar sobre o que é o fundamental, porque transmitir é o fundamental, que há uma escolha muito importante, incluso muito dramática, que eu vou a transmitir, que eu vou ensinar, que merece ser ensinado e quais são outras coisas, qual é o mecanismo de obter resultados, que são coisas diferentes. Então, esta invitação me deu a oportunidade de reflexionar mais sobre o problema do azar, da probabilidade. O azar ou a probabilidade realmente está no centro, neste momento, eu poderia dizer, da cultura contemporânea, porque há abundância de informação, mas a informação não tem muita certeza. A informação que tem grados de certeza. A informação no mundo, que chega via internet ou via os meios, que algumas são certas, ou com alto grau de certitude, outras são com baixa certitude e outras são realmente falsas. E navegar nesse mundo é muito difícil para o cidadão comum, para os meninos. É muito difícil de navegar num mundo de tanta incerteza. Então, há algumas linhas que a gente pode entregar ao cidadão, ao estudante, que permita navegar em uma melhor posição, em enfrentar a incertitude. E isto é, a meu juízo, algumas ideias da probabilidade. Isso é a primeira coisa. O segundo, eu vou falar de ideias na probabilidade, mas há muitos sujeitos que eu não vou falar. Por exemplo, toda a reflexão que faz Leibniz, que já foi introduzido aqui. O Leibniz deu muitos sujeitos filosófico-matemáticos, deu um quadro filosófico. Em probabilidade, em particular, ele falou muito do que a gente poderia dizer o grau de incerteza, or degree of belief. Isso era sua expressão. Então, ele sempre tratou de entender a probabilidade como degree of belief, mas isso não cria forçosamente um mecanismo matemático. Os mecanismos matemáticos têm algo mais distinto que o discurso filosófico. São coisas são reflexões distintas. Então, vou me concentrar em lo que cria o cálculo, que também mecanismos teóricos que podem ser desenvolvidos, que isso é a reflexão mais matemática, eu poderia dizer. Na probabilidade, uma primeira coisa, isso é diferente, pode ser com outras ramas das matemáticas, é preciso uma tecnologia. E é preciso uma tecnologia porque você tem que criar mecanismos, devices, que você poda, com os quais você pode experimentar. Claro, agora a gente experimenta com o computador, com o ordenador, mas, mesmo dos tempos pré-históricos, na probabilidade você precisa de ter objetos manipuláveis que permitam a criação de simetrias. Porque somente a simetria permite o cálculo exacto de qual é uma probabilidade. É uma das coisas possivelmente mais antigas de o que é o desenvolvimento social, como comunidade do ser humano, mais allá
das necessidades próprias de alimentação, etc., é alguns objetos que você incluso pode encontrar em alguns museus, você pode comprar estes dados, você diz dados em português? Dados do tempo dos egípcios. São muito bons, você pode encontrá-los, não são caros, e são realmente muito parecidos aos dados que a gente tem agora. Tem alguma irregularidade, mas pode ser o efeito do tempo somente, mas então a gente encontra simetrias, objetos simétricos que não tem outra explicação sino que a gente experimentava com isso para produzir jogo. E o jogo é uma manifestação social muito rica, muito distinguível do que é o ser humano em sociedade. Então a probabilidade aparece como um jogo, ok? Mas, claro, pode ser um jogo muito dramático que é a adivinação, não? Que a gente confunde muito. Mas, e aqui quero ser muito... Há uma ideia muito importante em probabilidade. Uma coisa é uma tirada de dados, e uma coisa é uma repetição de tiradas de dados. E a probabilidade matemática, ela estudia lo que é a estabilidade bajo repetição. Ela busca quais são as estabilidades quando uno coloca repetição de um experimento aleatório. Um solo lançamento de dados pode dar muita incerteza, isso é o atrativo mesmo. Mas a gente busca qual é a estabilidade bajo repetições. Antes de continuar, antes de ir ao que são as ideias no século XX, eu gostaria de ver alguns, o que chamam toy problems, que eu acho que está muito ligado à educação, porque desperta na gente, desperta coisas que podem surpreender. Na educação sempre é interessante surpreender e depois explicar, não? Um dos problemas, toy problems mais famosos é o problema do cumpleaños, ou aniversário. Neste caso, é muito interessante de ver que aqui não há um objeto simétrico. Você não tem um objeto simétrico como tem os dados, como tem a loteria, como tem as cartas. Nas cartas, que você tem muitos objetos simétricos que permitam fazer experimentos em probabilidade. Mas aqui você tem outra simetria. Você tem a simetria do circular do ano, não? Porque mesmo o problema de cumpleaños é um problema da simetria. Dado que todo mundo nasce, dado que há 365 dias, bom, há um pequeno erro aí, mas dado isso, se produz uma certa... Hay una simetría circular, lo que permite formular el problema de que en un grupo muy pequeño de personas, en general, hay dos personas que van a tener o aniversario en el mismo día. Es una experiencia que es posiblemente a mejor experiencia para comenzar un curso de probabilidades, ¿no? Porque a gente se sorprende inmediatamente y uno continúa. Este es un problema muy bien feito, muy bien explicado, y que a gente puede hacer los cálculos muy fáciles y uno puede atraer a atención da pessoa, e não é trivial, não é um cálculo evidente, há que fazer alguns cálculos que eu acho muito interessante. Então, está entre 22 e 23, ou entre 22 a probabilidade é menor que um meio, e com 23 é maior que um meio, isso é. Há outros problemas que também eu gosto de pensar que na educação podem ser muito atrativos, que são problemas combinatoriais pela gente. Por exemplo, este é o problema que aparece muito, inclusive na televisão. Na sociedade contemporânea, a televisão joga um rol que a gente não pode esquecer. Está aí. Então, o problema é
você tem caixas, solamente en una caixa hay una recompensa, está el mismo número de personas que de caixas, y el problema es si a primera persona, y hay una jerarquía para ir a buscar caixa, a gente obre a caixa, si ele ganó, se acaba el jogo, si no, a próxima persona va a abrir entre las caixas que sobran. Y claro, ¿qué mejor? Ser o primero, ser o segundo, ser o tercero, ser o último. Este é um problema que sempre genera muita discussão na gente. É muito fácil de mostrar, a gente pode fazerlo com 4, com n igual a 4, ou n igual a 3, já é interessante, que não é importante o ordem. Eso são muitas coisas que a gente inclusive sorprenden, porque todos pensarían, mucha gente piensa que o primero, o mejor, tiene más posibilidades, porque el primero va a abrir, y si el primero gana, los otros pierden. Entonces, si yo puedo perder con uno, y mismo uno va a participar, entonces mi probabilidad va a ser diferente. No, es la misma probabilidad, ¿no? En estos toy problems es interesante una cosa que gustaría de reforzar mucho, reforzar agora, que mismo agora, en estos momentos, no século XXI, continúa habiendo mucha investigación. Son problemas que no están terminados. Por ejemplo, no sé cómo se dice en portugués, o completação do álbuns. Álbumes, quando você tem cupones que você tem que ir completando, que os meninos compram coisas. Álbuns, ok. Isso, qual é a probabilidade de completar o álbum antes de comprar o enésimo cupón, ¿no? Então, es una probabilidade, a gente pode calcular, mas este é um exercício um pouquinho mais difícil porque o tempo da coleção pode ser infinito. A probabilidade pode ser-me zero, mas o tempo pode ser infinito. E aqui já empieza a haver é mais sofisticado, e há uma pessoa que eu gosto muito, um probabilista que acaba de morrer, Philippe Flageolet, que ele realmente hizo mucho pela combinatoria con herramientas muy sofisticadas da variable complexa y todo eso, miembro da Academia de Ciencias de França. Então, muitas coisas que se ven muy inocentes producen mucha investigación también. Son ideas que no son triviales, mas uno puede levantar ter o entusiasmo do estudiante con esas clases de problemas. Uno dos problemas que possivelmente é mais difícil para um professor de enfrentar no estudiante é o seguinte. Não sei se a gente deve conhecer. O problema é para entender que é o que é a probabilidade. Neste problema é muito interessante porque, inclusive, a gente com este problema pensou que a axiomática da probabilidade era praticamente impossível, que era impossível axiomatizar as probabilidades. O problema é o seguinte, é o dilema do prisioneiro. Há 3 prisioneiros, não sei se a gente conhece, há 3 prisioneiros, os 3 estão aislados, e um deles vai a morir, os outros vão ficar livres, tá bom? E, não sei, o jogo é assim, mas há uma probabilidade, 1/3 de que cada um vai a morir. Realmente é um rei muito arbitrário, muito despiadado, que solamente uno vai morir, os outros vão ficar livres. Então, estão aislados e cada um tem a probabilidade 1/3. Em particular, este, que a gente é digamos, uno identifica, este é o ponto de vista, a gente vai pegar o ponto de vista deste prisioneiro, M, para ele é indiferente qual é A ou qual é o B. Ele sabe que há outros 2 candidatos a morrer como ele, com a mesma probabilidade, mas ele não conhece. E sucede algo muito ruim, muito ruim. O segurança da prisão vem à noite e diz: a decisão se produjo, ele conta a M, a decisão se produz e o prisioneiro B vai ser salvo. Salvo, dizem, vai ser salvo. Então, ele diz isso, segurança,
qual é a probabilidade que M seja o escolhido e muera? Então, estamos frente a uma situação um pouco singular, porque a informação que dio o segurança é uma informação vazia para M. M não conhece ni A ni a B. Ele sabe, como uno dos três vai morir, só um, ele sabe que uno desses dois vai ser salvo. Porque solamente uno vai morir. Então ele sabe que um dos dois, A ou B, vai morrer. Então a informação é absolutamente irrelevante. É que isso pode trocar as probabilidades. Se isso troca as probabilidades não podem ser axiomatizadas, porque com informação vazia você pode trocar as quantidades das probabilidades. Tá bom? Esse é um problema que hasta agora produz muita bibliografia de gente que discutem se a probabilidade. Você vê aqui que a tentação é dizer que a probabilidade que me muera é um meio, não? Porque quedam dois, então um meio. E não. As probabilidades são muito consistentes. É a probabilidade de que M seja ele elegido e muera é um terço, igual à original, mas a probabilidade, porque aqui o guardia diz que o prisioneiro B será salvo, então quedam A e M, mas a probabilidade, desculpa, a probabilidade que A muera é 2 tercios. Cambia, mas não cambia a de M. A gente tem, o ponto de vista de M, a probabilidade de M sigue sendo 1 tercio, e a probabilidade de A agora é 2 tercios. Eso es enteramente normal, eso no coloca ni una paradoja, porque la probabilidad de A más la probabilidad de B de morir eran 2 tercios. Si uno de ellos no muere, el otro hereda esa probabilidad, entonces es 2 tercios. Mas aquí sale siempre una conclusión muy importante para todos nosotros, que no es conveniente a M de trocar sua sorte con A. E isso é muito engraçadinho, porque na televisão, este é um jogo que a gente faz, que há 3 portas, eles abrem uma, a pessoa elige uma, M neste caso, então a pessoa da televisão abre outra entre as duas, e diz aqui não há nada, ele diz, você vai cambiar con esta otra. En ese caso conviene cambiar, siempre, porque la probabilidad de la otra de que tenga recompensa es 2 tercios, ha trocado. Mas este fue un juego muy interesante que también eu acho, esto es más difícil de falar, es más sofisticado como juego que os cumpleaños, que os outros toy problems que a gente introduzo. Meu favorito é este. Meu favorito para introduzir é este. É a paradoja. Não sei se a gente, se consigo, se sigue todas as ideias, está bem? Está bem? Okay. Essa paradoja do tempo de parada. Estoy muy orgulloso. Uno de mis orgullos, la probabilidad de este pequeño juego, uno lo ha hallado nunca en otra parte, entonces yo hallo que una pequeña creación. Tá bom? O jogo é o seguinte, ele responde a um fenômeno muito profundo na probabilidade, muito profundo, que tem que ver com a paradoja do waiting time. É uma coisa, eu acho que é importante que em geral as coisas estão sesgadas. Em geral, su experimento, lo que hace na vida, decisões muito simples, sempre van a ter um sesgo. Um sesgo, esta é a explicação do sesgo. Imagine o jogo seguinte. Hay un casino. Estos son los juegos preferidos de gente que
que estão na rua com jogos muito simples e que fazem apostar a gente que passa e que sempre eles ganham. Né? O jogo é o seguinte: el casino hay un aro, digamos una ruleta, ahí hay un punto. O casino escolhe un punto y o aro está dividido, va a ficar dividido en dos partes. A gente vai dividirlo ao azar en dos partes. Y el casino va a quedarse con la parte conteniendo punto. No sé si se entiende o jogo. O casino elige un punto, è origine do punto, marca un punto, na ruleta marca un punto, un solo punto puntual, e após, por un cierto procedimiento, dar vuelta a ruleta o cosas así, ele vai dividir o aro en dos partes. Al azar, completamente al azar, uniformemente. O casino vai ganhar se a parte que contém o zero é mais grande, e vai perder, neste caso, aqui vai ganhar, porque a parte que contém o zero é mais grande, ele vai perder se a parte que contém o zero é mais pequena, tá bom? Você entende o jogo, não? Então, eu ofereço o jogo, eu vou ganhar se eu contém zero, e se perdo se a parte que contém zero é mais pequena. Parece um jogo muito fair, muito justo, porque solamente um ponto não altera as coisas. Mas o casino tem muitas mais chances de ganhar. Esse é um jogo muito interessante. É muito interessante porque os estudiantes, mesmo estudiantes de, não sei, de quarto ou quinto grau, podem resolver este problema. E a solução é a seguinte. Veamos esta parte. O casino pode ganhar muito mais que a pessoa. Este é o ponto que escolheu o casino, tá bom? Então, a gente vai dividir o aro com dois pontos. Ele divide o aro com ponto A com ponto B, escolhidos ao azar. Ele traz uma reita e queda dividido o aro em duas partes. ¿Se entendeu a forma de dividir o aro? Se pegan dos pontos escolhidos ao azar, se tira a reita e aí há uma parte e outra parte. Então, este é o primeiro ponto que a gente lança ao azar. Você pega o diâmetro e veamos o que ocorre. Se o segundo ponto que você pega fica nesta parte, o casino ganha, porque a parte da pessoa do apostante é isa e a parte do casino é isa, tá bom? Mas se o segundo ponto cai entre 0 e A, também o casino ganha, porque a parte da pessoa é isa e a parte do casino é isa. Então, o casino somente vai perder somente se o segundo ponto fica nesta parte. Porque então, a parte do casino vai ser esta parte, a parte que contém a zero, e a parte da gente que faz a aposta é esta outra. Então, um estudante, solamente tirando o diâmetro, fijando um solo ponto, é capaz de resolver este problema com geometria muito simples. E, em princípio, uno pensa que o jogo é muito simétrico, muito fair, muito justo, não? Agora, há uma maneira basada em simetrias que eu não sei se um estudante poderia resolvê-lo. Lo deixo para vocês. O problema é o seguinte. Você tem que usar simetria temporal, que a meu juízo é mais difícil neste caso que a simetria espacial. Porque aqui se usaram alguns argumentos simétricos, o diâmetro, coisas assim. Mas a simetria temporal é a seguinte. O ponto zero no joga
pode ser qualquer ponto zero e o problema seria o mesmo, tá bom? O cassino pode escolher o ponto zero de qualquer maneira. Após está a escolha do ponto A uniformemente, está a escolha do ponto B uniformemente. Como as escolhas são independentes e sempre a escolha são independentes e têm a mesma lei, você pode intercambiar o ordem da escolha. Essa assimetria temporal que você poderia fazer. Então, você vai escolher o ponto zero ao final. Tá bom? Você escolhe o ponto A, o ponto B. Produz a partição. E após você vai escolher o ponto zero. Se o ponto zero cai nesta parte, o cassino perde. E se cai nesta parte, o cassino ganha. Mas a probabilidade de cair nesta parte é mais pequena que a probabilidade de cair nesta parte. E isso é simplesmente usando simetria temporal. Então, eu nunca he sabido aqui se um estudante ou mesmo o professor, se ele vai ver esta que a meu juízo tem um grado de dificuldade maior, não matemática, sino de como ocupa a simetria das coisas. Bom, avancemos um pouco. Para chegar ao século XX, eu vou passar por os séculos, muito brevemente, por os primeiros séculos. Al comienzo, no século XV, a probabilidade empieza no século XV o século XVI o XVII, e mesmo nos primeiros cálculos havia muita confusão. Inclusive, por exemplo, para jogar os 3 dados, se uno tira 3 dados, e uno faz a aposta qual é o mais provável que apareça que a suma dos 3 dados seja 12 ou que a suma dos 3 dados seja 10, produzia muita polêmica. E foi Galileu o cara que resolveu isso, porque a gente tinha uma confusão entre o que se chama a combinação e a permutação. E a combinação são sin el orden, aquí no hay orden, y la permutación es considerando o orden das coisas. E Galileo dio a boa resposta, que neste caso 10 é mais favorável, porque tem mais permutações, e o que importa são as permutações. Agora, por que é a permutação o que interessa? Bom, há um modelo que a gente pode dizer que são as permutações, não as combinações, mas também, nesse momento, estava a experiência. E a experiência da gente era que era mais favorável o 10 que o 12. Essa parte da experiência da gente. Os bons jogadores sabiam que era 10 e que 10 era mais favorável para ganhar que o 12. Mas era preciso encontrar a explicação do isso. Ao nascimento da probabilidade sempre se associa a um grande nome, a dois nomes, a Pascal e a Huygens, a Pascal e a Fermat. Era um jogo que havia e que durante muitos séculos, al menos 2 séculos, estava presente este jogo na discussão, nos médios científicos muito aristocráticos nessa época. E o problema era o seguinte: eu vou falar por que este jogo é muito importante do ponto de vista. Qual é a dificuldade que tem? Qual é a dificuldade de pensamento? Porque era preciso uma nova ideia nisto, tá bom? A gente está falando de ideias que aparecem. A simetrias espaciais, simetrias temporais. Mas agora, qual é a nova ideia que aparece para que uno possa dizer é o nascimento da probabilidade? Alguém, foi Fermat el que introdujo, mas foi outra pessoa, era um jogo muito antigo, o problema muito antigo, que era hay dos jogadores jogando um jogo justo, e o total de la apuesta é ganhado por o jogador que primeiro gana N juegos. Digamos, N pode ser, por exemplo, 6 jogos.
a primeira persona que alcanza N jogos va a ganhar toda a aposta. Toda la mis. ¿Cómo se dice en portugués? La aposta, toda aposta, ok. Suponga que el primer jugador ha ganado K jogos y que el segundo ha ganado J jogos y que el jogo se interrumpe. ¿Cómo debería dividirse la apuesta o dinero entre los dos jugadores? Ese era el problema y fue un problema que duró séculos. Por ejemplo, cuando N era 6, ganar 6 jogos, supongamos que uno de ellos, el primero había ganado K jogos y el segundo 3 jogos. La respuesta a división que hay que hacer entre los jugadores es 7-1. Esa división. Mas no es, al comienzo no es evidente que sea 7-1, hay que reflexionar un poquito. Tartaglia, o gran Tartaglia, na storia das matemáticas, había proposto 2-1. Mas no, cuando he leído sobre esto, no estaba muy convencido que era 2-1, pero más él le dice una cosa más interesante. Dijo que este no era un problema matemático, era un problema dos jueces. Un juez debería decir, y no era con su propia concepción, y no era un problema matemático. Ahora, antes de entrar a solución, déjeme decirle por qué a 7-1, aquí en este caso. Supongan que se jogan 3 veces más los jugadores. Y la única posibilidad de que el jugador J gane es que haya 3 lanzamientos más de monedas, suponemos. Él va a ganar en una sola. Él va a ganar si él gana 3 lanzamientos de monedas sucesivos. Porque si uno de esos es ganado por el primer jugador, él alcanza 6. ¿Está bien? Entonces, él va a ganar, si se tiran 3 monedas, él solamente va a ganar si en una de estas posibilidades. En cualquier otra posibilidad va a ganar el primero. Hay 8 resultados posibles, en uno solo va a ganar el segundo jugador, entonces es 7-1. Mas a dificultade, reflexionando qual é a dificultade? A dificultade é uma coisa, é um bloqueio que se produce quando a gente faz estes cálculos, porque diz, supongamos que o primeiro ganha, el primer jogo, entonces acabó el jogo. No hay 3 monedas, hay una sola. O si gana o segundo e após gana o primeiro, hay 2 monedas, no hay 3 monedas. O jogo das 3 monedas é un jogo que non existe no fondo, solamente hay una sola posibilidad que exista, hay una existencia potencial do jogo, non una existencia real do jogo. Non é que van a jogar 3 veces, é solamente a existencia é muito potencial. Mas é aqui o método matemático, e por isso que uma reflexão matemática muito interessante. Ele cria um jogo ideal. Esse é o mecanismo matemático de sempre. O mecanismo matemático é criar jogos ideales, e dizer, neste jogo ideal se produce isso, e aí é 1 sobre 8. A única possibilidade que gane este é 1 sobre 8. Mesmo se os jogos não ocorram. Tá bom? Essa é a ideia. Mas havia outra ideia fundamental nisto, que tem que ver com o cálculo das coisas. Déjeme tratar de introduzir qual é. Não sei se todo o mundo ha ouído falar do que os passeios aleatórios. Os passeios aleatórios a gente faz se obtém 1, sube 1 no próximo instante do tempo, e se obtém um menos 1, baja 1 no próximo instante do tempo. Tá bom? Então, a fortuna da gente, do ponto de vista de um dos 2 jogadores, ele ha obtido supongamos, aí ganhou, aí perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. A fortuna no tempo T menos habría perdido todas estas veces. Então, esse
esse passeio aleatório é fazer a soma de apostas individuais, em que se perde ou se ganha. E uma coisa muito importante do random walk, do passeio aleatório, é que ele verifica uma propriedade que não sei se você a conhecem, é a propriedade de Markov, que diz algo muito simples. Diz, se eu quero calcular a probabilidade que com o tempo t mais 1, em uma unidade mais do tempo, este passeio aleatório tenha o valor A, e a mim me dan todo o passado, é a mesma probabilidade de obter o valor A se a mim me dan o último valor. ¿Por quê? Porque se eu estou aqui e me dizem, mira, sua fortuna é menos 1, qual é a probabilidade que no próximo tempo sua fortuna seja 0 ou menos 2? Solamente depende desta informação, não me depende de como eu cheguei aqui. Eu poderia haver chegado aqui por outro caminho, mas a única coisa para o cálculo da probabilidade é do último momento, do último instante. Então, muitas vezes a gente diz que se perdeu a memória salvo o presente, não? Se perde todo o passado salvo o presente. E que passa com a solução de Pascal? E segundo muitos amigos, de Lacherie, que é um grande estudioso da história e tudo isto, o pensamento do Pascal foi muito moderno, incluso com martingalas, mas ele ocupou, em todo caso, este razonamento. Não importa como eu cheguei aqui neste ponto, eu ganhei, o primeiro jogador havia ganado K, o segundo J, mas para fazer a divisão, o único que importa é o número de jogos que faltan por ganar al jugador 1 y el número de juegos que le faltan por ganar al jugador 2. No es tanto el número de juegos que ha ganado como el número de juegos que faltan por ganar. Entonces, eso es lo mismo que colocarse no tempo T, en el último tempo, usar la última información y a partir de ahí construir las cosas. Si él hubiera querido encontrar toda la trayectoria, son cálculos terribles, mas lo único que importaba aquí es cuánto le falta por ganar a este y cuánto le falta por ganar a este. Esa es la propiedad de Markov. Y eso permite hacer un cálculo mucho más simple. Entonces, realmente la solución de Pascal permitió que introdujo a idea en primer lugar introdujo a idea do tempo. La idea do tempo. Toda matemática moderna tiene que ver con el tempo, no con el cálculo de las probabilidades, de una cierta probabilidad, es cómo esto se está moviendo en el tempo, ¿no? Entonces, realmente fue un gran avance como idea. A mucha gente, a partir de ahí, considera que el nacimiento de la probabilidad es moderna, inclusive personas importantes como Huygens, foi a visitar a Fermat a Paris, foi a visitar a Fermat, não encontrou a Fermat, foi a visitar a Pascal para falar desta solução, e Pascal estava, segundo conta a história, em um momento de êxtase religiosa e não puderam falar das matemáticas. Não? Assim que essa é a coisa. E como disse, o problema das probabilidades contemporâneas empiezan a tomar curso ya en ese momento, y todo problema, a mi juicio, hay una fórmula que uno puede dar, que las probabilidades contemporáneas es estabilidad bajo repetición. Si eu faço un experimento aleatorio muchas veces, ¿cuáles son las leyes estables que yo puedo obtener? ¿Cómo se estabiliza eso? Y muchas veces eso es una idea que a gente va a discutir mucho, porque en probabilidad se da mucho problema de lenguaje. Dicen, ¿cómo van a haber leyes probabilistas si por definición o azar no permiten leyes? Si hubieran leyes no habría o azar. Entonces, a gente tiene que enfrentar eso a nivel del lenguaje, de manera con conceptos muy bien claros, que yo voy a tratar de dar
en las próximas, no século XX, no século XX aparecen realmente reflexiones muy interesantes a propósito de eso. A primeira estabilidade que aparece em probabilidade, bajo muitas repetições, é a estabilidade das médias. Então, em la estabilidade você necessita fazer eventos independentes, experimentos independentes. Se há alguma dependência, as coisas são muito complicadas. Mesmo no século XXI, são muito complicadas. A independência é muito básica, como uma propriedade muito importante. Por que as repetições? Porque já havia problemas práticos nesse momento ligados às repetições, que era o cálculo ligado às tablas de mortalidade. Para você necessita por segurança, como você diz? Por seguros. Então, os bancos holandeses já precisavam desta informação e tinha que ver com a esperança da vida. Eu vou voltar sobre a esperança para o seguro. Uma coisa interessante que aparece na história disto é que os holandeses calcularam as anualidades, mas ao começo muito mal. Muito deles, inclusive as cidades pagavam tomavam a seu cargo as anualidades, e muitas delas quebravam. Perdiam dinheiro. É estranho hoje em dia pensar isso nos holandeses, não? Mas justamente o fato que eles perdiam los llevou a ser muito precisos nisto. Essa é como uma experiência muito importante. Uno não nasce ganando as coisas. A força de perder le dá a usted muita força para poder encontrar o que é certo e o que não é certo. Isso eu acho que foi muito importante. A primeira lei é a lei de los grandes números, que a mi juicio uno de los grandes teoremas das matemáticas de sempre, que é que se uno hace experiencias, la suma, si uno tira monedas, P de obter caja, 1 menos P de obter sello, então, se você toma frequências empíricas convergem a la frecuencia teórica, que es la probabilidad de salir P. Aquí hay una trampa, hay una cosa circular muy profunda do punto de vista teórico, matemático, que esto es cierto, mas con respecto a la probabilidad en cuestión que comience no inicio. Y la probabilidad en cuestión aquí es tener una probabilidad que sea independiente, probabilidad P, etcétera, etcétera. Esta no es una convergencia puntual. Hay algunos eventos para los cuales esto no se produce, pero que tiene probabilidad de cero. Más tiene probabilidad de cero bajo la probabilidad bajo la cual uno comienza. Es un problema, hay algo circular en esta ley que yo prefiero de no insistir más. Eu gostaria mais de insistir na estabilidade de isto, que as frequências empíricas não se escapan. Elas nos van a darnos a verdadeira probabilidade, não? Isto foi o Jacques Bernoulli no comienzo do século XVIII. Eu não lido a demonstração original, mas eu lido os comentários do Kolmogorov sobre a demonstração de Jacques Bernoulli, e segundo o Kolmogorov, a demonstração de Bernoulli é muito exata, satisface, Kolmogorov diz assim, satisface todas as condições de uma prova moderna nas matemáticas. Então é muito interessante a demonstração de Bernoulli. Esto es lo que se llama ley débil de los grandes números. La ley fuerte tuvo que esperar ainda 2 séculos para llegar a Borel, que fue o que hizo la ley fuerte. Pero eso son más cosas más matemáticas. Aquí hay una generalización de la ley de los grandes números. Es la siguiente, no sé si ustedes conocen, que es cuando usted hace a media empírica de cantidades aleatorias, esto converge a media teórica, a lo que se llama esperanza. ¿Está bien? Y esperanza
es la suma de los valores multiplicado por la probabilidad de los valores. Esa es una media teórica y esta es una media empírica. Entonces, si você toma digamos, cuánto la altura, si estos son alturas, y mide altura de esta la altura de esta persona, la altura de esta otra, la altura de esta otra, son todas independientes, fase a media de diferentes alturas, una cantidad de variable, porque las alturas de las personas varían, más él va a converger a lo que se llama la media teórica de las alturas. Eso fue feito por Huygens no ano previo a Bernoulli. Aquí no respeté a historia. Más, una de las cosas grandes de Huygens que le introdujo a esperanza. La esperanza fue introducida por Huygens en este libro, no libro 1656, que hace poco celebramos los 350 aniversario. E aqui hay uma coisa muito importante na esperança. Na esperança é o preço das coisas. Esse é o significado profundo da esperança. É o preço, tem um significado econômico. É uma coisa muito engraçadinha que até agora, em todos os modelos mais sofisticados das finanças, bom, uno no ocupa esperanza, más uno ocupa martingalas en los modelos sofisticados que tienen que ver con medias, con precios también. Esperanza es un precio das coisas. Son muchas cosas diferentes, muchos costos diferentes, mas hay un valor medio y eso me da el precio das cosas. Claro, uno siempre aumenta un poquinho para obtener ganancia, mas ese es el precio justo es la esperanza. Muy pronto con esperanza, y para voltar a quizás la última volta que eu vou fazer aos paradoxas da probabilidade, é que, claro, siempre hay muchos bons espíritus muy engraçadinhos que buscan as paradoxas. ¿Está bien definida a esperanza o no está bien definida a esperanza? Entonces, esta fue una paradoxa que apareció en la paradoja de San Petersburgo, que dice que el casino paga un juego, 2 potencia n, si a moneda es cara por la primera vez en la enésima tirada. Eso paga o casino. Entonces, o problema es o seguinte: ¿cuánto você vai pagar por participar desse jogo? ¿Cuánto pagaría por participar desse jogo? Y si você hace una encuesta, una muestra, una pesquisa de opinión a gente, los jugadores no van a pagar mucho, I don't know, 50 reais o algo así, o 30. Mas lo que você puede ganar como esperanza es infinito, porque la probabilidad de ganar, si la primera vez que cae moneda es en n, eso tiene una probabilidad de 1 partido por 2 potencia n, más lo que você vai ganhar é 2 potencia n. E isso me dá infinito. Então, por que você vai pagar uma quantidade muito reduzida se sua esperança é infinita de ganhar? Há muitas maneiras de explicar este fenômeno. Os economistas introduziram a função de utilidade, que como é côncava, o jogo tem uma utilidade finita e coisas assim. Mas há uma explicação muito mais simples, e o Conte de Buffon deu uma boa explicação disto. É a seguinte: o cassino é muito mentiroso o cassino. O cassino não pode pagar a você uma quantidade, um tetratrilhão de pesos. Isso não existe. O cassino tem uma quantidade limitada de dinheiro. Supongamos que a fortuna do cassino é 2 potencia n. Se você faz o cálculo aqui, com esta fortuna limitada do cassino, você vai encontrar que a esperança é n mais 1. Essa é o que você vai encontrar. O Conte de Buffon deu esta quantidade, 10, é uma quantidade razonável. Pode ser que você seja muito mais generoso, eu vou pagar 20, mas com
con 30 ya una cantidad muy grande. Entonces, esto que aparece ser una contradicción no era una contradicción y la gente pudo continuar desarrollando la teoría mucho más tranquilo. ¿No? Antes, esta parte final, antes del siglo XX, vino a parte do error. Esto es muy importante porque la gente sabe que siempre comete errores. Es imposible que haya probabilidades sin errores. Porque a variabilidade do fenómeno é o mais interessante. Então, o problema era qual é a variabilidade do fenómeno, como a gente pode calcular um erro, e aqui há dois grandes matemáticos que contribuyeron a calcular o erro. Según mis observaciones, según lo que he leído, ninguno de los dos dio a fórmula final. Hay que esperar al siglo XX realmente a encontrar una fórmula más clara de la demostración, más dieron los elementos esenciales. Mas os grandes nomes são Laplace e Gauss. Uma das coisas, vamos a ver agora qual é a importância da ideia, porque a ideia foi muito importante nos erros. E o problema é se uno tira a moneda, uma moneda probabilidade P de obter o cara, 1 menos P de obter sello, você diz sello? Qual é a diferença do cara? Color? Corona. Ok. Então, se você faz este cálculo, em lugar de dividir por n, você divide por raiz de n, e aqui você resta a média, você vai encontrar que a probabilidade de que esta quantidade, onde você centrou com respeito à média verdadeira, mas dividiu por raiz de n e uma certa quantidade, isto converge a uma certa integral, a uma certa quantidade finita. Então, você encontra outra vez a estabilidade bajo repetições. E que é esta função φ? Qual é esta função φ? Essa função φ é o que se chama la campana de Bell, la campana de Gauss, e a campana de Gauss é esta. Então, esta é a probabilidade de que o erro seja menor que x. Então, você tem muito pronto, você sabe calcular facilmente qual é o erro. Aqui a valentia, realmente a valentia, foi introduzir o que eles chamavam a exponencial dupla. A exponencial dupla, para eles, foi um avance. Costava escrevi-la, a gente dizia, tem exponencial? Não. Hasta que, eu acho que Laplace introduziu dos dois, se atreviu a escrever a exponencial dupla, que era uma função que aparece nesse momento, bom, que já estava com Euler, mas que agora tinham que escrevê-la. Não? Então, agora a gente pode controlar o erro de repetições, há estabilidades importantes, e a gente pode passar o objetivo deste seminário, que é o século XX. O que passa no século XX? Passa que há ideias sobre as probabilidades muito importantes. A ideia de Poincaré há um livro de Poincaré dedicado só às probabilidades. O prefácio, parte do livro, é uma fonte de inspiração muito grande. Eu he lido muitas vezes tratando de entender todas as coisas, quais são as fontes da inspiração do azar. Eu acho que aqui também há coisas que se podem transmitir na educação matemática, porque estão ligados aos artefactos com os quais uno produz probabilidade. Uno, para producir probabilidades, recordemos que empieza nos tempos paleolíticos com a construção dos dados, com a construção de objetos simétricos, que é muito difícil de construir, que necessita uma certa tecnologia. Então, aqui, veamos o que dice Poincaré en su curso de cálculo de probabilidades, que miremos
as probabilidades durante muito tempo foram concebidas como parte da física matemática e ainda agora continuam a jogar um rol importante na física matemática. E sobre por que era muito ligada à física matemática? Por o efeito das repetições, que você necessita fazer muitas repetições, que tem muito que ver com o método científico das repetições, de ser fenômenos repetíveis. Então, Poincaré hace a observação que venia de Gay-Lussac, no fundo, e diz o seguinte, que uma linda provocação é muito justo, muito profundo. As leis do gás são simples porque os movimentos de las partículas são totalmente aleatórios. Vale decir, é decir, somente o feito de que haya muito azar é possível obter leis simples. Que va no sentido contrário de que muito que a gente pensa, que se hubiera menos azar, alguma combinação, poderia ser mais fácil. Não. Por que as leis do gás são simples? Porque os movimentos são completamente aleatórios. Porque as partículas chocan unas con otras. Es lo que se llama un modelo de gas ideal, que es el modelo más simple. Y cuando uno está lejos de ese modelo, las cosas son mucho más complicadas. Y mismo él le dice, la ley de Gauss, do erro, no depende de las leyes particulares que nosotros no conocemos. La simplicidad del resultado nace de la complicación de los datos. Vale decir, los datos son aleatorios y aunque no los conozcamos, vamos a obtener otra vez leyes simples. Eu acho que es una verdadera revolución mismo do punto de vista filosófico en la manera de explicar el rol do azar, o rol constructivo do azar. ¿Y cuáles son las fuentes de la aleatoriedad? Él les dice con estas palabras, ¿no? Sensibilidad a las condiciones iniciales. Los fenómenos obedecen a las leyes do azar cuando pequeñas diferencias en las causas son suficientes para tener grandes diferencias en los efectos. Que eso es algo que después fue retomado en todo lo que es la teoría de caos en los sistemas dinámicos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? Todos los objetos simétricos son fuertemente inestables. Todos los cuerpos simétricos son inestables. Tienen aristas, tienen puntas, y depende de cómo uno los lance que van a caer en una u otra. Es por eso que era muy importante en la tecnología dos primitivos construir estos ejemplos. Entonces hay una vuelta a explicar por qué estos objetos eran necesarios, tener objetos inestables para producir o azar. Na ruleta a mesma coisa. Se você cambia um pouquinho, bom, aunque dizem que os croupiers são muito hábiles nisso, que são capazes de manejar as pequenas causas, mas se você cambia um pouquinho a pequena causa da volta, ele vai cair em um número diferente da ruleta. E isso é outra vez a mesma coisa. Uma pequena diferença na causa trae grandes diferencias en los efectos. Outra das causas do azar, según Poincaré, é a mezcla. Por ejemplo, a mezcla de cartas. El gran número de batimientos, ¿cómo decir? De batir, es difícil, es difícil. De batidas, produce uniformidade. Shafro's predicar converge to a symmetric law. É interessante saber que uma parte importante da reflexão probabilística dos últimos 20 anos de alguns grupos está em qual é o número mínimo de Shafrin-Descartes para chegar às leis simétricas e que uno chega à lei simétrica de maneira muito abrupta. Isso é outro fenômeno
Así que esto es parte también de lo que es la investigación actual. Eso tiene que ver también, cuando hay simetrías, tiene que ver aquí con la teoría del gas, ¿no? Você tem moléculas em uma parte, o vazio em outra, você abre aqui, e o gás vai tender a distribuirse uniformemente. El uniformemente es que hay una medida acá, que a medida uniforme aquí, en este lado, ¿no? E a medida uniforme aqui. Então, você converge a uniformidade, você converge a uniformidade. Isso é outra das causas, esta sensibilidade às condições iniciais está também no mixing. Você pode, hay reflexiones que pode explicar umas também de las otras, ¿no? No son tan aisladas, hay relaciones, ¿no? Bom, eso es el teorema de Boltzmann, mas eu gostaria de pasar aos axiomas, porque tengo muy pouco tempo para falar de esto. Finalmente, hay axiomas. As probabilidades son colocadas en un marco riguroso das matemáticas actuais. Lo que lo hizo es un dos más grandes matemáticos del século XX, que es Kolmogorov. Él le dio el formalismo. Él le dice, hay un espacio, hay un conjunto de eventos, y una probabilidad es asignar una medida a cada evento, a cada conjunto, de tal manera que el conjunto total tenga una probabilidad 1, y que cuando yo soy capaz de unir eventos disjuntos, la probabilidad de los eventos disjuntos es la suma de las probabilidades, que es muy intuitivo. Aquí, a gran revolución, son dos grandes revoluciones, que aquí no es una unión finita, una unión numerable, disjunta. Y otra cosa que hizo Kolmogorov, que uno la coloco aquí, que esto tiene muchas consecuencias no tempo, cuando você quiere definir probabilidades en las trayectorias. Esto permite hacerlo. ¿Okay? Mas mismo, este gran éxito de Kolmogorov, de poder axiomatizar las probabilidades, no deja de producir algunos efectos increíbles. Y aquí volto a los números normales, ¿quién faló? Pablo, alguien faló aquí en los números normales. Porque con la teoría, Kolmogorov, eso también con la escuela francesa, con Borel, son capaces, obviamente con Lebesgue, de definir una medida, la recta, por ejemplo, la medida en AB, que es una medida que la medida de todo intervalo es el largo del intervalo, es una medida. Así que cuando uno la normaliza, divide por B menos A, es una medida de probabilidades. ¿Está bien? Ok. Y hay una cosa muy interesante, que es un ejercicio muy bueno, que no es en educación secundaria, más no en educación primaria, puede ser educación secundaria al final, que es demostrar que a medida de Lebesgue corresponde a escoger los diferentes dígitos como variables aleatorias uniformes independientes en 0, 1, 9. La probabilidad de que sea 0 o 1 o 9 es un décimo. Y si você elige este dígito con esta ley de manera independiente, este con esta ley, este con esta ley, este con esta ley, você va a obtener a medida de Lebesgue, a medida do intervalo. Es un muy buen ejercicio. Então, se você escolhe os números desta maneira, você vai ter a medida de Lebesgue. Então você diz, bom, estos números normales, ¿no? Por la ley de Bernoulli, la ley de los grandes números, la proporción do dígito 0 no número, na expansión infinita, y la proporción do dígito 1, do dígito 2, do 3, van a converger al mismo, va a ser un décimo más o menos, todas las frecuencias. Mas el problema es que todos los números racionales no cumplen eso. Porque o cero, o son periódicos, o últimamente periódicos, entonces no pueden ser números normales. Y casi todos los números son normales. Todos, salvo un conjunto de medida 0. Son todos normales.
mas quais são os números normais? Se os racionais não são. Então, o problema é, eu vi um número normal? E são perguntas que ficam abertas. Casi todos os números são normais do ponto de vista da medida, mas a gente não encontra números normais. Isso é um fato interessante que pode ser também muito explotado. O Brownian motion já é mais... eu sei que eu não tenho tempo para todas estas coisas. Eu gostaria de finalizar com algo que também eu acho que é muito importante na educação, que a gente sorprende ao mesmo tempo que é interessante explicar, que é um fenômeno que realizou George Polya, un fenómeno que describió George Polya, un matemático húngaro, que es la clasificación de los paseos aleatorios. Supongan que você vai à esquerda com probabilidade Q e à direita com probabilidade P, que P é 1 menos Q. Okay? Então você vai à direita ou à esquerda. Se Q é maior que P, você vai terminar a menos infinito. Isso é com certeza. Você pode ir um pouquinho para allá, mas em algum momento você vai ir a menos infinito. A inversa se P é maior que Q. O que ocorre se P é igual a Q? Se P é igual a Q, é um meio, você vai voltar ao ponto de partida um número infinito de vezes. Mas a média do tempo é infinito. Este é o problema, eu não sei se a gente ha escutado, o problema de borracheiro... ¿Ah? Del bêbado, del bêbado. Que ele vai aleatoriamente a esquerda ou direita, então ele vai voltar muitas vezes ao ponto de onde partiu, ele vai chegar a sua casa, mas o tempo em que vai chegar a casa é infinito, pobre bêbado. O que passa em duas dimensões? Em duas dimensões, você tem probabilidade um quarto lá em cima, um quarto lá embaixo, esquerda e direita. É a mesma coisa, você vai retornar um número infinito de vezes, mas a média do tempo é infinito. O que é o que passa em três dimensões? Em três dimensões, o bêbado se perde no espaço sideral. E aqui aparece o que se chama a transiência. Vuelve a cero, vuelve ao ponto de partida um número finito de vezes. Logo, há uma última vez que ele visita cero. Okay? E isso permite a gente desenvolver toda uma teoria relacionada com o movimento browniano, que é a mesma coisa, porque você pode, no tempo em dimensão 3, você pode alcançar toda a região, você vai sair e alcançar, vai sair de toda a região compacta e você vai alcançar toda a região, por muito longe que seja, não compacta, ser mais algo que algo. Então, isso permite fazer muitas coisas com tudo isso. Está o teorema ergódico, há muita com teoria de informação. La teoría de información hoy día es parte de la probabilidad, es parte de la teoría de probabilidades, o que se llama teoría de percolación. En telecomunicaciones hay muchas aplicaciones, y hay gente en Chile, y hay mucha gente en el mundo, se ha concentrado en estudiar a la relación con la genómica, modelos probabilísticos en genómica. Aquí puse que la probabilidad dependía de un número finito de cosas, más la genómica es uno de los principales problemas donde hay memoria infinita. La probabilidad de que esta letra sea A no es una cosa que dependa de un número finito de letras, puede tener una dependencia muy longe. Son fenómenos de estudiar con memoria infinita, esos son fenómenos muy importantes agora. Eu acho, não posso deixar de expressar meu sentimento de que na genômica há muitos fenômenos assim em ciências fundamentais
que los matemáticos podrían estar presentes, me gustaría que hubiera una mayor presencia de los matemáticos porque son problemas abiertos y la gente muchas veces está haciendo solamente tecnología y no está haciendo reflexión profunda de los fenómenos, reflexión científica. En genómica se da mucho que la tecnología ha sido tan espectacular que acapara toda la noticia, todos los medios falan de la tecnología en genómica, mas hay muchos fenómenos que ninguém entiende por qué se producen. Me gustaría más envolvimiento de los matemáticos en muchos fenómenos, mas claro, somos muy pocos, mas hay room para que haya más matemáticos y para que la gente pueda reflexionar fenómenos importantes, porque la sociedad contemporánea no sabe dónde está yendo si es que no comprende los fenómenos. Finalmente, aquí está, o azar, por supuesto, hay partes do azar que uno falei, que son los problemas sociales, hay toda una teoría do azar de probabilidades subjetivas que uno falei, en particular las probabilidades subjetivas, hay toda una teoría de probabilidades subjetivas de Leo Savage, también con von Neumann, utiliza mucho von Neumann, él les permite matematizar las carreras do cavalos, que tiene que ver con el grado de belief que habíamos hablado al comienzo de Leibniz, para una carrera de cavallo o mejor es un tango de Gardel. Bom, isso é tudo. Obrigado. Son mais pesados o problema é o seguinte, por exemplo, nos organismos mais simples, hemos trabajado muito nisso, os problemas mais simples em bactérias, porque os homens somos muito complicados, as plantas são ainda mais complicadas, as plantas são mais complicadas que os homens. As bacterias são mais simples, as bacterias têm 3 milhões de letras, mais ou menos. 3 milhões é uma quantidade ao alcance da gente, não? Mas, mesmo assim, é difícil, porque as leis dependem se a região onde você está é uma região gênica, vale dizer, é um gene de outra região que não é gênica, e as leis de decaimento são muito diferentes. Mas há muita investigação sobre isso e há muitas especificidades biológicas que também há que entender. Não é? Mas eu gostaria realmente de ver mais matemáticos. Eu tenho uma convicção filosófica, ou não filosófica, sociológica, de que o mundo pode enfrentar muitos problemas por la ausência de matemáticos em fenómenos que são fundamentais. O matemática acompanhou a física durante muito tempo. Agora há problemas da sociedade cruciais, como a genômica, como o cambio global, em que não é claro que os matemáticos estén presentes. Há gente muito boa em simulação, há gente muito boa em aspectos de aproximação de coisas, modelagem, mas matemáticos fundamentais muitas vezes não estão aí. Eu gostaria de vê-los mais, porque a sociedade de todos, não? Então, isso. Mais alguma? Sí. Sí. Fue apasionante la palestra con todo el aspecto histórico y las cosas que podíamos escuchar durante horas. Sí, hemos trabajado con profesores con estas preguntas de genómica y
durante los últimos años en cursos de modelaje para profesores y también con sus alumnos. Y son cosas, no entramos en estas cosas con los modelos con infinita memoria, pero solo tratando de ver cómo se puede distinguir zonas que codan, zonas que no codan, ver diferencias y tener cadenas de Markov, no solo con una memoria de uno. Y también hemos utilizado representaciones de Chaos Games CGR, Chaos Game Representation, y hay cosas que se pueden hacer a un nivel muy elemental con esto, y para mostrar las estructuras que se ven y diferenciar las especies y plantas y bacterias, y se utiliza solo casi la noción de baricentro para empezar estas cosas, y los profesores fueron muy receptivos a estos tipos de matemática. Las cosas conectadas con biología finalmente les interesan más que las cosas ligadas a física, porque en el mundo actual, como lo decía, todas estas cosas de biología son muy visibles. Sí. En los medios todas estas interrogaciones son muy importantes, y entender un poquito estas cosas y ver que las matemáticas, incluso unas matemáticas no tan complicadas, permiten entender un poquito, es muy importante. Y también yo pienso, para nuestros profesores, al inicio pensaban que en las ciencias de la naturaleza, de la vida, solo había las estadísticas que se podían utilizar, y esta idea de variación. Y han descubierto que muchas partes de las matemáticas podían entrar en juego en modelos de cosas de la vida, y eso parece también muy importante para tener conexiones entre los profesores de matemática, los profesores de ciencia, y abrir otros temas de colaboración para ellos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Viñeta no. Excelente. Viñeta no. Un capítulo Excelente. sobre probabilidad. Nosotros no Santiago, en un museo que se llama Interactivo Mirador, a gente fez uma exposição, mas somente dedicada à informação do genoma. ¿Cuál es la información? Entonces, a gente trataba de colocar gráficamente que significa 100.000 millones de letras, e a gente as dibujava. Então, era muito gráfico e a gente podia combinar genes, podia fazer muitas coisas para os meninos. Não? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Graças a você.